Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, assim, em nome do Cristo, para apresentarmos em mais essa noite, Senhor, os estudos que com certeza serão muito aproveitáveis por todos nós, ou aproveitáveis por todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos um bom estudo. Um abraço a todos. Assim seja. Assim seja. Deus nos abençoe, então, a todos. Pessoal, boa noite aí de novo. Agora nós vamos iniciar, então, aqui a nossa reunião de estudos. Nós estamos no capítulo 21. Nós estamos no capítulo 21. Deixa eu colocar aqui a apresentação, porque senão ninguém vai ver nada, né? Ok, chegamos lá, estamos aqui. Compartilhar. Vamos compartilhar. Ok, agora vocês estão vendo a tela? Sim. Aula 45. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21. Vamos tratar, então, aqui dos itens 6, 7, 9, 10 e 11. Os assuntos envolvidos aí são: não acrediteis em todos os espíritos, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Então, não acrediteis em todos os espíritos. É o primeiro tema que nós vamos ver, a partir do item 6. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Aí é a epístola número 1 de João, no capítulo 4, versículo 1. Aí nós temos em seguida a palavra, então, do Kardec. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Vamos desligar o microfone, por favor, aí, quem tiver com o microfone aberto. Abre só na hora de falar. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar, ele quem? O Espiritismo, vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, são leis naturais, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios.
Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e jamais materiais. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 24 e seguintes. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Aí, pessoal, vamos dar um tempinho agora em torno dessa tela aqui, para que nós possamos conversar um pouquinho em torno disso que foi lido aí. Antes que eu fale alguma coisa, antes que eu inicie aqui algum comentário, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Ninguém? Ninguém? Pois é. Eu quero apenas recordar aqui uma coisa que o Kardec comenta. Primeiro, essa mensagem de João, esse texto de João que está na primeira epístola de João no Novo Testamento, ele fala: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Na verdade, é lógico que nós entendemos o que ele quer dizer com isso. Se eles vêm da parte de Deus, se são bons, etc. Porque, na verdade, todos os espíritos, independentemente de serem bons ou não, todos são de Deus, nós sabemos disso. A ideia básica aqui é uma advertência com relação a avaliar a qualidade dos espíritos. Isso nós todos entendemos. Eu quero destacar quando o Kardec comenta no item 7,
que as leis que o Espiritismo veio desvendar, veio revelar, também são leis naturais. E o Espiritismo vem explicar fenômenos que não eram bem compreendidos e que, a partir do momento em que passam a ser explicados, se tornam facilmente compreensíveis. Então, ao serem explicados, ao serem esclarecidos, ao serem mostradas as características, é o que o Kardec comenta: o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quer dizer, as coisas perdem aquela aura de sobrenatural, de fantástico, e assumem uma condição, um status de coisa natural, porque o Espiritismo vem mostrar que estão enquadrados dentro da lei natural. E mais adiante ele disse ainda, eu tinha grifado esse texto aqui, ele fala assim, que os fenômenos em si não provam nada por si mesmos. O que vale, na verdade, para provar a missão do Espírito, a qualidade do Espírito, são os efeitos morais, o conteúdo moral. É isso que atesta a qualidade do Espírito, né? Então, a partir do momento em que a ciência espírita avançou nesse ponto, pesquisando adequadamente os fenômenos, esclarecendo aquilo que estava por trás de tudo que acontecia, foi jorrando luz sobre isso. Agora, é o que ele adverte, tem muita gente que prefere a obscuridade à luz. E esses, evidentemente, são os únicos interessados em combater a ciência espírita, para que eles possam manter o seu domínio. Mais adiante, ele faz uma observação que ele diz assim: antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, esses espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, etc., pseudo-sábios, exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Que o Kardec, é bom lembrar, a terminologia utilizada na obra do Kardec, quando ele fala mediunidade inconsciente, ele está se referindo ao fato da pessoa que é médium e não sabe, não tem consciência, não sabe como lidar com isso, e os espíritos exploravam isso à sua vontade. O Kardec, ele afirma isso, a gente lê na Revista Espírita, por exemplo, que ele encontrou, talvez, os inimigos mais encarniçados entre os espíritos desencarnados, porque eles foram expostos. A partir do momento em que o fenômeno mediúnico ganhou essa extensão que ganhou, essa característica, esse status, a partir do momento em que tudo ficou esclarecido, que se mostrou efetivamente esse modus operandi, eles se viram desmascarados, eles foram mostrados. Então, eles ficaram com mais raiva dele, que aí eles não podiam mais continuar agindo na obscuridade, por trás da ignorância das pessoas, como eles tinham agido antes, né? Então, as pessoas, à medida que vão compreendendo isso, vão se pondo em guarda contra essa atuação espiritual. Daí, quando João adverte, não acrediteis em todos, ele está plenamente com a razão. E o Espiritismo vem oferecer realmente os mecanismos, as ferramentas, para que nós possamos trabalhar prudentemente, adequadamente com isso, e não nos deixemos enganar, né? Ele cita aí o Livro dos Médiuns, lá tem tudo isso, a partir do capítulo 24, nos seguintes, como ele menciona, essas recomendações todas que estão ali em grande número, orientando sobre como lidar com esses cuidados que devem ser tomados, como identificar se o espírito é bom, se não é bom, examinar o conteúdo daquilo que é dito, não ficar muito preso ao nome que o espírito dá, como foi dito no texto anterior. Muitos se apresentam como Pedro, como Paulo, como João, como Maria, como Jesus, como Deus, até tem espírito que se apresenta. E isso não tem o menor fundamento. É preciso avaliar
Só existe um critério, diz o Kardec, um critério, é a natureza da comunicação. Né? E ele lembra muito bem o que disse Jesus para a gente aplicar. Se reconhece a árvore pelos seus frutos. Se alguém tiver mais alguma observação a fazer aí, por gentileza, fique à vontade, ok? Eu vou agora, então, dar sequência a essa apresentação, passando ao texto seguinte, se ninguém tem aí nada a ponderar. Ok, pessoal? Tudo bem? Estão me ouvindo ou não? Sim. Ok, então é bom esse retorno de vez em quando, porque eu fico meio perdido aqui. Beleza. Instruções dos Espíritos é a parte na qual nós vamos ingressar agora. Caracteres do verdadeiro profeta. Essa mensagem do Espírito Erasto aí, seu Nelson, é aquela que ficou para trás semana passada, tá? Que o senhor pediu para incluir no estudo de hoje, tá lembrado? Correto. Então vamos nela, vamos a ela. Erasto, Paris, 1862, item 9. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Então, vejam bem, eu até grifei esse texto aqui, porque ali embaixo eu coloquei uma observação. O grifo é nosso. Bom, isso até nem fui eu, foi o Herculano Pires que colocou, o tradutor. O grifo é nosso para acentuar a importância dessas obrigações neste momento em que a profecia se cumpre. Então, Herculano estava enfatizando isso. Cuidado, porque esta é a hora em que se deve estar mais atento. Concluindo ali o texto do Erasto, perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los? E eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois, se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, sua grandeza, pelos resultados e a sua influência moralizadora, a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter,
pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Eu coloquei aí essa perguntinha que está no Livro dos Espíritos, só para fortalecer um pouco essa questão, né? Está lá na Lei Divina ou Natural, 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Só para ilustrar. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Seguindo a mensagem do Erasto, outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Veja, ele usa a expressão a maior parte, porque, é claro, existem aqueles que estão plenamente conscientes do que vieram fazer aqui. É o caso dos espíritos puros, o caso de Jesus, por exemplo. Jesus, um espírito da categoria de Jesus, um espírito perfeito, espírito puro, mesmo encarnado, ele sabe o tempo todo quem ele é, para que ele está aqui, o que ele está fazendo aqui. Agora, outros missionários de um nível mais baixo, em geral, eles nem sabem que eles são missionários. Eles vão ser reconhecidos pelas pessoas. Vamos continuar a leitura aqui. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, mesmo que eles não saibam, né? E sem que o tivessem premeditado. Eles vão agir naturalmente, porque eles são daquela forma, eles são o que são. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Eu sou, eu faço, eu isso, eu aquilo. Né? Os primeiros, ou seja, os verdadeiros, são humildes e modestos. Os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância. E, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Isso acontece nos dias de hoje também. Para a vergonha da humanidade, a expressão que utiliza aí o nobre Erasto. Essa ingenuidade que o Kardec sempre advertiu com relação a isso. A abrir os olhos. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, aí tem gente dizendo que é o Cristo, se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo,
2 pontos. Que qualidades? A humildade, sobretudo, ele fala, sobretudo, a humildade e a caridade. Enquanto lhes sobram as que ele não tinha, as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Qualquer semelhança com o que a gente vê por aí não é mera coincidência. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Muito bom, minha gente. Essa daí é a mensagem do Erasto, que fazia parte da semana passada e que não deu tempo, né, o senhor Nelson, não deu tempo lá de apresentar essa mensagem. Vejam, então, que ela não está ainda diretamente ligada a essa questão dos falsos profetas da erraticidade. Nós vimos que ele fala de um modo geral, mas das pessoas da Terra mesmo, pessoas que estão encarnadas, porque ainda estava ligado àquele texto anterior. No texto seguinte, Antes de do próprio você, Erasto... Oi. Antes de você ir, camarada, só duas observaçõezinhas. Daí a recomendação de Kardec: melhor recusar 9 verdades entre 10 do que acertar uma mentira. E uma coisa que a gente sempre lembra, diante dessa confusão que nós estamos vivendo nesses dias. Eu sempre respondo ao pessoal quando eles perguntam o que a doutrina espírita fala sobre essa situação atual que nós estamos vivendo no mundo. Existem aqueles que criam, fomentam situações que a gente às vezes não concorda, e a resposta que eu sempre dou é o seguinte: eles também viverão, mas dia menos dia nós vamos nos encontrar com a consciência. Com certeza. Bem lembrado, camarada. Vocês estão vendo o que agora, por favor? O quadro. Vocês estão vendo? O quadro. Hã? O quadro. Vocês estão vendo o quê? Estamos vendo. Slide? Nós estamos vendo no slide. Agora está no texto. Isso. O que está escrito aí? Os falsos profetas. Da erraticidade. Ok, então esse é o próximo. Tá, então essa aqui é a sequência, dando sequência à aula de hoje. Isso. É do Espírito Erasto. Essa daqui é do Espírito Erasto também. Ele se apresenta como discípulo de São Paulo. Uma mensagem de 1862. Então, veja bem. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas
para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então, são aqueles espíritos aí que se apresentam com nomes venerados, né? Ou nomes respeitados, né? Paulo, São Pedro, Sócrates, Jesus, alguns se apresentam até como Deus. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros, os grupos, né? E a se olharem com prevenções. São separatistas, né? Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Então, você imagina aí, por exemplo, só fazendo uma pausa ligeira aqui, aquele espírito que se apresenta no grupo lá e fala assim, ó, cuidado com o fulano lá, porque ele não é boa coisa, ó, cuidado com aquela pessoa ali, porque isso, porque aquilo. Mas o que acontece? Isso é semear discórdia. Promover separações, espalhar cisânia, criar distensões, criar dissensões, né? Melhor dizendo. Então, o que acontece? Por isso que o Kardec era positivo, tão positivo nesse aspecto, e o Erasto fala isso que o camarada lembrou aí, lá no Livro dos Médiuns. Melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. É preciso tomar realmente todos os cuidados, é preciso abrir totalmente os olhos, estar sempre atento em relação àquilo que chega do mundo espiritual. Qual é o critério? Conteúdo, natureza, é bom, não é bom, e isso é que vai identificar. Aí ele vai dizer assim, mas há ainda outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Agora, eu coloquei aqui só como curiosidade, porque ele fala, um espírito indicar como remédio para os males da humanidade medidas utópicas. Então, vamos ver esse texto lá da Lei de Igualdade, sobre o negócio da riqueza. 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Caracteres é plural de caráter. Então, a diversidade de caráter e das faculdades das pessoas, a competência de cada um, vai logo promover as diferenças das riquezas. Mas o Kardec, naquele momento, ele conhecia, e ele chegou a conhecer pessoalmente, o nosso querido Karl Marx, que estava apresentando a teoria comunista naquele momento. E não é por outra razão que ele apresentou essa pergunta aqui, ó. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio, quer dizer, igualdade, distribuição por igual das riquezas para todas as pessoas.
julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? E dizem os espíritos, então, são cultores de sistemas, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Interessante isso, né? Segue o Erasto. Oi? Não, eu queria fazer uma consideração aqui. A gente vê que nos dias atuais, né, a gente dificilmente vai localizar os verdadeiros profetas, né? Porque os verdadeiros profetas a gente acha de uma maneira até de apontar a dedo, né? É verdade? Então, a gente vê que, na realidade, os falsos profetas hoje são muitos. A gente vê falsos profetas, como você disse aí, profetas na condição espiritual, né? Aliás, falsos profetas na condição espiritual, falsos profetas encarnados, que são muitos, né? Certa feita, eu fiz uma palestra no Centro Espírita, respeitar, não vou dizer o nome dele, e ali nós estávamos falando sobre os falsos profetas. E naquela ocasião, eu falei que também a gente poderia achar falsos profetas dentro das casas espíritas, dos dirigentes espíritas. O rapaz não me convidou mais. Eu estava me referindo, naturalmente, àqueles indivíduos que fazem o espiritismo a seu modo, né? Sem estudar realmente o espiritismo, coisa que, para passar o espiritismo, na realidade, para ser um dirigente espírita, ele devia estar ciente da responsabilidade do trabalho, não é isso? Aí eu falei aquilo lá e não me chamou mais porque, naturalmente, tinha algumas práticas que realmente não estavam de acordo com aquilo que o espiritismo pede, não é? Pois é. É o que acontece, né? Realmente é isso. Então vamos voltar lá ao nosso querido Erasto. Vamos ver se nós conseguimos concluir a dele aqui agora. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Deixa eu ver agora aqui se eu consigo retomar o slide que eu tenho que apresentar aqui. Isso, agora eu vou apresentar o próximo, só que eu interrompi aqui por uma questão de incompetência, e ela vai voltar agora aqui. Pronto. Está voltando aqui. Vocês estão vendo agora uma nova tela. Sim. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder,
que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou àquele, com exclusão dos outros. Então tem aquele negócio, isso só nós recebemos aqui, tem o nosso espírito guia aqui que falou. Cuidado com isso. Ninguém é médium perfeito, se estiver obsedado. E há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados, em virtude de comunicações que só eles podem receber, e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se, indubitavelmente, sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Ele até cita aqui a introdução desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, no item 2, onde ele apresenta o controle universal, o método que ele utilizou, controle universal do ensino dos espíritos. E orienta ainda o Livro dos Médiuns, capítulo 23, cujo tema é a obsessão. Aí nós entraríamos agora num outro assunto, que é esse item, esse subtópico, né? Jeremias e os falsos profetas. Nós temos aí mais esse slide aqui, fora esse, mais 3 só. Acho que dá para concluir, né? Sim. Sim, dá para concluir. Então, eu vou concluir aqui. Jeremias e os falsos profetas. Faz parte lá do capítulo 21, parte final, um texto do Velho Testamento inserido pelo Kardec. Item 11. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós mal.
Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu ou ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam, não lhes falava nada, e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem, sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas, que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois, se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, lhes direis, vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Aí é o capítulo 23 do livro de Jeremias, diversos versículos que ele pegou para colocar aqui. É o texto de Jeremias atribuindo a Deus essa palavra, essa fala, né? E Deus dizendo, tem uma turma de profeta aí que está falando coisa que está tudo errado, dizendo que fui eu que falei, e na verdade eu não falei nada, eles falam por eles próprios, tal, falam bobagens. Você vê aí, ó, o profeta pegava o sujeito que blasfemava a respeito de Deus, o profeta, para agradar, ficar de bem com as pessoas, dizia, vós tereis a paz. Que tereis a paz? Está falando mal de Deus, vai ter problema. E mais, aqueles que andam na corrupção, os profetas diziam, não virá mal sobre vós. Mas não virá o quê? Virá sim, como é que não, né? Então, eram falsos profetas. Então, ele coloca aqui essa comunicação do Luiz, um espírito protetor. Aí, senhor Nelson, na aula passada teve outro Luiz lá, mas acho que não era esse aqui, porque o nome que é apresentado, espírito protetor, Cariz Rui, 1861. Ele está diferente daquele. Eu acho que é outro Luiz esse. E ele vai dizer assim, é sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse, é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época, os charlatães, aí está charlatões, né? E os vaidosos abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Você vê lá, eles pegavam aquele pessoal altamente comprometido, recebia dinheiro e falava para o cara, ó, tá tudo bem com Deus, tá? Deus está dizendo isso. Então, essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus. E é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que essas palavras. Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante, encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem, sonhei, tenho sonhado. Indicava, assim, um dos meios, então, empregados. O cara falava, não, eu sonhei o sonho, e todo mundo acreditava numa coisa que o profeta estava dizendo, né? Um dos meios empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade.
Quando é que eles vão encontrar? As pessoas muito crédulas, que aceitam tudo, porque é o guia que falou e tudo mais, não quer nem avaliar adequadamente que guia que é esse, se ele tem que ser guiado, às vezes, né? Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos, e não são somente os médiuns, são aqueles também que, juntamente com os médiuns, deviam analisar as comunicações e tomar suas precauções. Temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Bom, minha gente, então aí concluímos este nosso estudo, esse nosso texto da noite de hoje. Temos aí 1 minutinho, 2 no fim? Se algum de vocês, se alguém quiser fazer uso da palavra, fazer algum comentário, acrescentar aí alguma coisa, nisso que nós estudamos. Muito bom. Perfeito. Fiquem à vontade. Tudo bem? Tudo certinho. Tudo bem. Bom, então, se nada mais há a registrar, nós vamos aí fazer o nosso encerramento. E eu peço a gentileza ao Rivelino, camarada, você faz a prece final para nós, por favor? Sim. Querido Mestre Jesus, amigo sempre presente em nossas vidas, nós lhe somos gratos, Senhor, por nos permitir aqui nos reunirmos para relembrarmos os teus ensinamentos. Te agradecemos pela vida, Senhor, por todas as concessões e por tudo que nos permite. Ao te agradecermos, Mestre, nós lhe rogamos em benefício de todos os nossos irmãos que conosco caminham, neste mundo que abençoadamente nos acolhe. Abençoa-os, assista-os, conforme a tua vontade, Mestre. Muito obrigado, que assim seja.